abre o coração, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Mateus capítulo 14, Evangelho escreveu São Mateus no capítulo 14. E o seu versículo de número 22. Amém? É o primeiro evangelho, irmãos. Primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus. Bem fácil de encontrar, né? Bem fácil. Todos acharam? Eu quero ler com vocês. Diz assim, no verso de número 22. Mateus, Evangelho escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou, diga, logo ordenou. Está vendo que Jesus está dizendo aqui, em suas palavras, que Ele ordenou. Ele não pediu, por favor, faça isso. Por favor, faça aquilo. Não, Ele ordenou. Quando se ordena, tem que obedecer o que se ouviu. É ou não é? Quando nós participamos do exército, nós recebemos ordem do nosso superior, a gente tem que cumprir. Senão nós sofreremos disciplinas. É ou não é? E às vezes disciplinas severas. Para a gente aprender a obedecer a ordem que nós recebemos. Vamos lá. Logo ordenou Jesus aos seus discípulos, aos seus. Se Jesus ordenou para eles, porque os discípulos eram dele. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para o outro a banda, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali sozinho, só ele e Deus. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Olha, Deus está falando aqui, viu? Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos vendo-o caminhando sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh, é forte demais. Quando Jesus disse vem, pode vir, não tenha medo, porque ele se responsabiliza. Oh, aleluia. Olha aí, no verso de número 30. Mas sentindo o vento, Pedro, sentindo o vento, teve medo. Pedro, sentindo o vento, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo, então aproximou-se que estava num barco, adorar-o, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor nós estamos aqui nesta noite. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, que eu venha fazer somente aquilo que o Senhor me ordenar fazer,
Tira todo emocionalismo, cola a língua no meu paladar, para que nada de mim venha a ser pronunciado, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me ordenar, porque eu sei que emocionalismo é algo passageiro, mas a tua palavra, quando entra na vida do homem, transforma de maneira extraordinária. Vem, Espírito Santo, vem, nós rogamos pela tua presença. Essa palavra só terá efeito, só terá mudança na vida dessa pessoa, se o Senhor estiver conosco nesta noite. Tira toda preocupação, todo impedimento, que essa pessoa venha absorver o máximo possível da tua palavra, para que saiam daqui abençoados em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Se assente, por favor, desocupa tuas mãos santas, e dá uma salva de palmas para Jesus. Ele merece, Ele merece, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga amém, igreja, diga aleluia. Irmãos, que palavra poderosa que nós acabamos de ler aqui para vocês. Eu creio que enquanto eu estava lendo, Deus estava falando com você. Por isso que eu fiz a obrigação de ler bem devagar, para que você viesse absorver no teu coração o conteúdo desta palavra. Esta palavra é digna de toda aceitação, digna de louvor. Primeiro, quem escreveu? Quem escreveu isso aqui? Quem foi que escreveu isso aqui? Um dos discípulos de Jesus. Quem era? Mateus, igreja. Quem era Mateus? Cobrador de impostos. Ele era igualmente Zaqueu, a mesma forma. Ele trabalhava para o governo de César. Vejamos que, sendo judeu naquela época, não podia prestar serviço para o governo de Roma. Não podia. Eu, sendo judeu, eu não podia prestar serviço nem trabalhar para o governo dos romanos. Se eu fizesse isso, eu trairia sobre a minha vida a revolta dos judeus, e trairia sobre a minha vida inimizade dos próprios judeus. Mas Mateus, ele foi trabalhador, e ele trabalhava para o governo. E para vocês terem ideia, o povo judeu não gostava dele, porque ele cobrava uma parte dos impostos e passava outra parte para o governo. Vamos se dizer que ele colhia 10%, passava 5% para o governo e ficava com 5%. Era o trabalho dele, mas um trabalho que gerava desprezo pelo povo. Ninguém gostava de Mateus por conta disso, odiava de maneira severa, mas era o trabalho dele. É como se Mateus viesse trair o povo, uma traição. Mas certo dia, Mateus estava sentado na cadeira junto à mesa, as pessoas fazendo fila para pagar os seus impostos. Mas de repente, a partir daquele momento, a vida de Mateus seria mudada. Quando Jesus se aproximou de Mateus, disse para ele apenas uma palavra, pastora Karina: segue-me, segue-me. Como é que eu vou seguir uma pessoa que eu não conheço? Como Mateus ouvia só falar de Jesus, só ouvia falar, mas não tinha visto Jesus assim, face a face. Mas quando Mateus olhou para Jesus, e Jesus começou a falar do amor, da palavra,
Mateus se apaixonou pela palavra. E quando Jesus terminou de falar, disse assim: Mateus, segue-me. E Mateus largou tudo, a sua riqueza, a sua posição de trabalhador, para seguir Jesus. Ele largou mão de tudo para seguir Jesus e se tornou um discípulo do Senhor, bem conceituado, e deixou o seu legado. E nós seguimos ele até hoje, através dos seus escritos, falando a respeito dos milagres, das maravilhas e dos prodígios que ele presenciou, que Jesus estava fazendo. Ele escrevia tudo. Ele escrevia tudo o que acontecia. Em outra hora, Mateus escrevia o nome das pessoas para cobrar impostos e trazendo revolta para o povo. Aí Deus muda a história, muda a página. Você não será mais cobrador de impostos, você será ganhador de almas. E ele começa a escrever os efeitos e as maravilhas e o poder que foi vindo através do Senhor Jesus. Ele começa a escrever, e através do escrito dele, nós estamos sem a palavra. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado que você está pretendendo deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você está pretendendo deixar para a geração futura? Qual o legado? O primeiro legado que Mateus estava já deixando era cobrador de impostos. Mas ele largou mão desse legado, que não trazia algo nada melhor para ele. Largou mão do legado, e constituído por ele mesmo, para seguir a vontade de Deus, e andar com o legado de Deus em seu coração, e deixar plantado até hoje. Até hoje. Trazendo para o nosso entendimento, qual é o legado que você está deixando na terra hoje, para que através dele, vidas possam acompanhar. Qual é o seu testemunho? Qual é a nossa posição hoje, que nós estamos exercendo na sociedade, que porventura as pessoas podem nos seguir através de nossos exemplos? Se de fato a tua postura hoje não está trazendo legado bom, é necessário fazer que nem Mateus, largar a mão de tudo isso para seguir a vontade de Deus, para seguir os planos e os projetos de Deus. Aí você verá, e você colocará um legado, e aonde as pessoas vai seguir através do seu legado, seu testemunho. Que testemunho você está dando hoje? Em nome de Jesus, larga a mão daquilo que impede você dar bom testemunho. Desfaz daquilo que impede você dar um bom testemunho para a sociedade, para as pessoas. E que a partir de hoje as pessoas possam olhar para você e dizer: eu posso seguir o exemplo dele, porque ele é um exemplo de vida. Eu posso seguir o exemplo dela, porque é um exemplo de vida. Aquela mulher é uma mulher santa. Aquela mulher é uma mulher irrepreensível. Aquela mulher é uma mulher obediente a Deus. As atitudes dela está trazendo para a minha vida exemplos. E a partir de hoje, vamos adotar os princípios da palavra, viver na vontade de Deus, obedecer aos princípios, para que as pessoas possam ver em nós o exemplo do evangelho que nasceu dentro do nosso coração. Não um evangelho fingido, que na igreja é crente, mas quando chega em casa muda de rota. O evangelho verdadeiro, que nasce na igreja, e aonde for, nasce no teu coração, e aonde estiver, o evangelho está dentro de você. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. É um evangelho de fachada, é um evangelho de mentira, é um evangelho que vive de aparência, não vive aquilo que se ouve,
não pratica aquilo que se ouve. Na igreja é santo, na igreja é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas as suas ações fora da igreja não coincide com o que ele é dentro da igreja. Nós não vamos viver mais de fachada, vamos viver a realidade dentro de nós e praticar a essência do Evangelho, para que as pessoas possam nos ver como santo homem de Deus e como a mulher de Deus, aonde você for, aonde você estiver, em o nome de Jesus. Coloque em prática o Evangelho que Deus colocou no teu coração. Não viva meio termo, ou você é ou você não é. Quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. E dentro de vocês possa colocar em prática, vocês possam colocar em prática, está dentro de vocês o Evangelho que vocês ouviram. E se você fizer isso, você terá mudança de vida. Você viverá uma vida transformada por Deus. Você será transformado pela virtude do Espírito Santo. E tudo que você fizer, você vai ser próspero. E aonde você for, Deus vai te honrar. O inimigo se levanta, mas Deus te honra. A luta vem, mas você vence. A provação aperta, mas Deus te honra. Por quê? Porque você está transmitindo o verdadeiro Evangelho que nasceu dentro de você. Um Evangelho que é de vida, esperança e paz. Quando alguém pedir conselho a você, você tem que jogar para fora aquilo que está dentro de você. Como se diz, a boca só fala do que o coração está cheio. Será que realmente o teu coração está cheio dos princípios de Deus, ou dos princípios mundanos? Deus manda dizer, o teu coração tem que estar cheio do Evangelho, tem que estar cheio da graça, tem que estar cheio do poder. Quando as pessoas se aproximar de você, você pregar o Evangelho que está dentro de você e salvar elas do fogo do inferno também. Muitas pessoas mortas espiritualmente, porque estão vivendo de fachada. Muitas pessoas mortas espiritualmente, cantores, pastores, mortos espiritualmente, em cima do altar prega, mas não vive o que está pregando. Em cima do altar louva, mas não vive o que está louvando. Deus é o Deus que está vindo para colocar essas coisas em ordem. Naia séria, essa pandemia foi necessária para quebrar e destruir muito egos de pessoas que se acham ser alguma coisa. Foi isso, Deus permitiu, porque eles se achavam que estava lá em cima. Deus provou se eles estavam firmes no Evangelho, ou naquilo que ele estava procurando, ou no dinheiro. Quantos cantores evangélicos não tem mais show para cantar? Quantos pastores não tem mais show para cantar? Sabe o que aconteceu? Um certo pastor, antes ele cobrava para pregar, cobrava, mas de repente ele liberou a agenda para pregar sem cobrar nada. A agenda dele lotou. O bichinho ficou tão humilde. Depois que a pandemia atacou o bichinho ficou humilde. Antes cobrava para pregar, hoje não. Pode convidar ele que ele vem. Toma, é dessa forma mesmo que Deus trata crente egoísta, prepotente e arrogante. Tem que apertar para saber que Deus é Deus que zela pela tua obra. Cadê os pregadores de multidão, tudo em casa, que batia no peito? Eu posso, pode nada, rapaz. Sem Jesus tu não pode nada. Não pode nada. Você acha que Jesus vai parar por aí? Ainda vai apertar muitos. Se não se render e voltar aos princípios, Deus vai abater e vai levar. Ou se rende na vontade de Deus, ou se rende na vontade de Deus, ou Deus o leva. Porque não está, Deus o leva. E pronto. E se ele levou, não pode reclamar. Ele é dono da vida, ele faz o que ele quiser. Quem somos nós para se contender com o Criador? Nós, criatura,
para se contender com o Criador. Nós, vaso, para se contender com o oleiro. Ele faz se Ele quiser, Ele manda, Ele desmanda, Ele é Deus, Ele faz, é no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, tudo é Ele. Essa palavra é digna de adoração a Deus. Deus só prosperou a vida de Mateus a partir do momento que ele largou mão de ser cobrador de impostos para seguir a vontade de Deus. Enquanto você não largar a mão desse algo, você não vai ser próspero. Enquanto você não largar a mão dessa situação, você não vai ser próspero. Vai ficar mendigando, vai pedir oração a outro e nunca se resolve. Porque a primeira coisa que tem que fazer é você que tem que ir numa atitude. Certo irmão estava passando um problema. Eu já aconselhei ele umas 3 ou 4 vezes. E quando eu ia aconselhar ele de novo, Deus falou no meu coração: não repreenda aquilo que ele está sendo tentado. É ele que tem que repreender, não é você mais não. Eu senti no meu coração uma dor. Falei: Deus, eu quero repreender. Deus falou: não, é ele que tem que repreender. É ele que não tem que aceitar isso na vida dele. É ele que tem que tomar atitude. Porque há muitas orações de homem de Deus não resolvem ao teu favor. Porque primeiro é você que tem que ir numa atitude para que as orações possam surgir efeito na tua vida. E as palmas louvam ao Senhor. É ou não é? Estou falando coisas balelas, sem sentido? Ou tem algum sentido? Se tem algum sentido, dê glória a Deus. Eu pensei que a palavra hoje seria uma verdade para minha casa, para minha família. Mateus, sabe o que aconteceu? Jesus chegou até ele e disse assim: Mateus, segue-me. Ele nem olhou para trás. Tem pessoas que ficam sempre olhando para trás, por isso que nunca deixa aquilo. Jesus, segue-me. Sei não, Senhor. Meu Deus, vou deixar isso para trás. Eu conquistei com tanto esforço, eu vou deixar isso. Aí Jesus, segue-me. Faz que nem a mulher de Ló, né? Não é isso? Que nem a mulher de Ló. O que foi que o anjo falou para ela? Corre e não olhe para trás. Corre e não olhe para trás. Foi o que ela fez. Olhou para... E o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de... Ficou lá. Não ia nem para frente nem para trás. Ficou lá. Tem pessoas assim. Quando não obedece, fica lá. Não vai nem para frente nem para trás, fica lá preso. Mas quando obedece, não tem capeta que impeça o agir de Deus na nossa vida. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem mandinga, não tem simpatia que possa impedir o crente obediente ser abençoado por Deus. O crente obediente, meu irmão, aleluia, ele passa o desafio cantando o hino da vitória. O crente obediente não fica na prova, passa por ela, ainda cantando o hino da vitória, ainda, glória a Deus, aleluia. É passando pela prova, dando glória a Deus. Interessante que quando a gente lê esse capítulo, esse versículo, em todas as vezes que nós lemos aqui, Deus nos leva a dimensões diferenciadas e a pregação de maneiras diferentes. Se eu ler esse capítulo hoje e ler amanhã, Deus me dá outras revelações dentro desta palavra. Como se diz, a palavra do Senhor renova as nossas vidas. Diga glória a Deus. Alguns dizem assim que a palavra do Senhor renova. A palavra do Senhor já é renovada. Ela renova as nossas vidas dia após dia quando nós lemos e obedecemos. Porque ela é renovada. Ela não se renova, ela já é renovada. E quando nós
colocamos em prática o que está na palavra, nós recebemos a renovação da palavra dentro de nós. Se a gente estava fraco, nós se fortalece. Se a gente estava com falta de fé, a gente aumenta a nossa fé. Se a gente estava sem esperança, Deus aumenta a nossa esperança. A palavra é um alimento na nossa alma, e quando nós se alimentamos, nós estamos fortes e vencemos qualquer obstáculo que vier sobre a nossa vida. Por isso que Pedro disse: sobre a tua palavra, mestre, eu vou lançar rede, porque a tua palavra tem poder. Tem glória a Deus aí no meio do povo? A igreja está cheia hoje, né? A igreja está cheia hoje, glória a Deus por isso. Vou terminar, pastora. Mateus largou e foi. E por onde ele passava, ele presenciava os milagres. Cego enxergava, paralítico se levantava, a mulher era curada, os mortos eram ressuscitados. E ele só escrevendo. Só escrevendo. Só escrevendo o que Jesus fazia. Aí ele começou a escrever aqui o que aconteceu. Estava Jesus no meio da multidão. Estava ele junto também, os seus discípulos. A multidão estava o apertando. Aí um dos discípulos disse assim: interessante que no meio de alguns ainda tem uns incrédulos, né? Que disse assim: mestre, dispensa essa multidão, dispensa ela. Jesus olhou para ele: não é possível que tu está falando isso. Tu me segue, tu está comigo, tu tem visto as maravilhas que eu tenho feito, tu viu eu multiplicando o pão e o peixe. Como é que eu vou dispensar essa multidão de uma vazia? Você viu tantas coisas e não aprendeu? Tem pessoas assim, pastora. Vê tantos milagres, foi curado, foi liberto, estava numa luta lá no passado, Deus livrou da morte, Deus colocou as coisas no lugar, Deus transformou a vida dele, a vida dela, e ainda está duvidando o que Deus vai fazer na tua vida hoje? Tu já teve experiência com Deus no passado? Quantas vitórias você recebeu? Quantas bênçãos você recebeu no seu passado? Quem foi abençoado no passado? Em alguma circunstância? Quem foi abençoado na prova? Em alguma aprovação? Levante a mão, levante a mão. No seu passado, você presenciou o livramento de Deus? Deus te livrou de alguma situação que levaria à morte? Deus curou você de uma enfermidade que assolou você no passado? Deus tirou a depressão que estava em você quando você estava no passado? Tirou ou não tirou? Tirou ou não tirou? Então você obteve experiência com Deus. Sabe o que Deus manda dizer? O mesmo Deus que te deu vitória no passado dentro da sua situação, é o mesmo Deus que vai te honrar hoje nessa situação. É o mesmo Deus, não mudou, não mudou. É o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre é o mesmo Deus. Palmas, louve ao Senhor. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Ai, meu Deus do céu, se eu fosse você eu glorificava mais. Ai, da canto ia, sai odori que é, ramando que me deface, anai odori que eu sei, estua mãe, eu sou o que eu sou e não há outro além de mim, ainda que houvesse dias eu sou, e ninguém é que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Eu te trouxe aqui para te honrar, eu te trouxe aqui para te exaltar, eu vou te surpreender, eu vou agir, e o teu inimigo vai ver o que eu vou fazer sobre a tua vida. Dispensa a multidão. Não é possível que você seja incrédulos. Você não viu o que eu fiz no passado, seus incrédulos? Por que eu não posso fazer agora? Aí Jesus olhou para ele: não vou dispensar essa multidão de mão vazia. Já que vocês estão com incredulidade, pega o barco, vá para o outro lado. Vocês estão incrédulos, vá para o outro lado. Se tem pessoas ao teu lado que não acreditam na sua vitória, deixa ela, vá-se embora. Tem pessoa do teu lado, você não vai conseguir, é mesmo, não tem jeito. É uma amizade que em vez de te ajudar, te atrapalha. É uma amizade que em vez de incentivar você, é verdade, você não vai conseguir não. Incrédula. Deus nos chamou para viver de fé, não por vista. O justo viverá pela fé. Se você anda com pessoas que têm a fé,
a tua fé é avivada. Mas se você anda com pessoas que só reclamam de dia, meio-dia e de noite, de madrugada, até sonhando reclama. Aí você anda com uma pessoa que só reclama, você vai viver um reclamão da vida. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se anda com homem de Deus vai ser. Se você anda com mulher de Deus vai ser. Se você só anda com fofoqueiro, vai ser um fofoqueiro de primeira. Se você anda com caluniador, vai ser um caluniador de primeira. Ou você ganha ele, ou ele ganha, ou você ganha ele, ou ele ganha você para ele. É isso que está acontecendo. Quer ou não, você está se misturando aonde não deveria. Porque você está deixando ser levado pelos caluniadores, pelos mentirosos e pelos fofoqueiros. Sai do meio desses incrédulos, desse bando de escorpiões e serpentes. Vive a tua vida na particularidade de Deus. Por isso que a tua vida não está andando. Eita, meu Deus do céu. Eu não mandei você vir para a igreja hoje? Vê por que é isso? Valeu a pena você vir? Parece que só foi 5 pessoas que disse que valeu a pena. Valeu a pena você vir hoje? Valeu a pena você vir hoje? Não precisa ser fácil, basta valer a pena. Tudo vai valer a pena, buscando ao Senhor. Ele nunca te decepciona, ele sempre vai te honrar. Palmas para Ele porque Ele merece. O nome dele é Jesus. Eu vou dispensar essa multidão de mão vazia, seus incrédulos. Já que vocês estão aqui como incrédulo, vai-te embora para o outro lado. Depois eu vou. Vá. Entra dentro do barco e vá. Jesus ficou tão revoltado com a situação deles, que Jesus nem pediu, ordenou. Vá para o outro lado. Pega o barco e vá. Ele ordenou. Nem pediu, né? Ordenou. Foi uma ordem. Sai do meio de mim aqui. Vá para o outro lado. A Bíblia fala que Jesus dispensou a multidão todas e foi para o monte orar. Ficou ali sozinho. Vocês, olha para cá. Tem situação que é só você e Deus, tá? Não é nem com o teu esposo, nem com a tua esposa, é só você e Deus. É o particular que Deus tem contigo. Só você ali com Ele, ó. Sai do meio das pessoas. Vai ter um particular com Deus. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, em segredo, conversa com o Pai, e em segredo, Ele vai te ouvir e te atender. Para de contar os seus problemas para pessoas que não estão dando solução para você. Você conta um problema para outra pessoa pega o teu problema e conta para outra. Pensa que no Botafogo todinho está sabendo da tua situação. Por favor, a tua particularidade é com Deus. Ore e Ele vai te responder, assim diz o Senhor, e as palmas louve ao Senhor. Dispensou a multidão e foi para o monte orar sozinho. E na calada da madrugada, por volta de 3 e 6 da manhã, e os discípulos estão no meio do barco, no meio do mar, no meio do mar, dentro do barco, e o vento assoprando, e as ondas, e o vento era, quanto mais ele remava para frente, ele voltava para trás. Quanto mais remava para frente, voltava para trás. Será que não se cansa isso? Você sempre fazia a mesma coisa e não anda, sempre fica ali e volta para o mesmo lugar. Você está cansada. Não aguento mais de remar e a situação não mudar. Estou exausto, estou no meu limite. Dá vontade de sumir, pegar minhas trouxinhas, como se diz, os meus pouquinhos de roupa que tem no meu guarda-roupa e ir embora. Desaparecer e não dar notícia para ninguém, porque eu não suporto mais. Chega de viver nessa situação. Tem pessoas assim aqui, tá? Deus me revelou no instante. Eu vou largar esse infeliz da costela oca, esse tribuloso que não me ajuda. Você pediu para casar, eu não mandei? Então aguente, bichinha. Aguente. Só ore, que Deus vai fazer. Não há coração de pedra que Deus não quer.
Ele esmiuça a pedra, esmiuça assim, ó, esmiuça. E ele pode trocar, tirar o coração de carne e colocar tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível à voz de Deus. Mas dá vontade, dá, mas não pode fazer. Dá vontade, mas não pode executar. Ireis, mas não pequeis. Se eu disser para você que não tem vontade, tem. Vem na mente. Só que não pode executar aquilo que vem na mente. Você ainda está executando aquilo que vem na mente, só que atrapalha. Mas não dê legalidade, executando aquilo que vem na mente. O que é de Deus, absorva. O que é do inimigo, joga fora. Joga, meu Deus, joga fora enquanto há tempo, pelo amor de Deus. Enquanto há tempo, joga fora. Porque, não tem nada não, o que é que tem? O que é que tem? É só, não tem nada não, tem nada não, tá bom. Não tem nada não, tá bom. Continua. Aí você vai ver a situação depois. É o que é que tem no que não tem nada a ver, é que destrói os meus sonhos.